vamos abrir lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Primeira de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5, primeiramente. Nós vamos fazer uma mensagem expositiva, nós vamos ver versículo por versículo. Por enquanto, até o versículo 5 é o suficiente. Está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: Levanta-te e come. O tema dessa mensagem de hoje é: levanta-te, pois é longa a tua caminhada. Você pega isso no seu coração? O Senhor já começa dizendo para você: levanta-te, pois é longa a sua caminhada. Eu vou repetir a introdução que eu preguei na última mensagem, que nós estamos no setembro, dito setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que tem a ver também com depressão, cura de depressão e doenças da alma. E nós temos dados que são assustadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão em algum nível. Os irmãos terem ideia, o Brasil tem em torno de 290 milhões de pessoas. Você imagina o que é 300 milhões de pessoas em depressão no mundo? Morre uma pessoa de suicídio a cada 40 segundos no mundo. Durante essa mensagem aí de 30 minutos, faça as contas aí e vê pelos dados quantas pessoas terão tirado sua própria vida. Por ano, cerca de 900 mil pessoas se matam por conta da depressão. Nós estamos com todos esses cuidados por conta do coronavírus, todo mundo de máscara, cheio de restrições, pessoas com medo para todo lado. E o coronavírus matou, no mesmo período, aproximadamente de um ano, um número muito menor do que a depressão, do que o suicídio matou. Porque, como eu disse da outra vez, os números do suicídio são subestimados. Porque os médicos, muitas vezes, a pessoa se matou e o médico não quer declarar isso, porque é muito doloroso para a família. Muitas vezes as pessoas acham que foi um acidente, mas foi um suicídio. Idosos, muitas vezes, se matam deixando de tomar ou tomando o dobro da dosagem do medicamento e morrem. E as pessoas não ficam nem sabendo que foi suicídio. Já o caso do coronavírus é o contrário, né? Por questões políticas, há um número aumentado até do que seria o real. Tudo isso para fazer essa comparação do Covid com a depressão e o suicídio, para os irmãos terem uma noção de quão grave é isso. E nós falamos exclusivamente do suicídio, da morte, numa outra mensagem, que nós falamos onde está a morte, a sua vitória. E hoje nós vamos focar mais na origem que leva as pessoas ao suicídio, que é a depressão, a tristeza. Tristeza gratuita. Pessoas que estão sentindo uma tristeza que não sabem de onde vem. Muitas vezes não aconteceu nada. É uma tristeza que simplesmente vem do nada. Ou talvez, como foi no caso de Elias, do texto que nós vimos, que ele pediu a morte, foi uma perseguição. Porém, nós vamos ver, nós vamos comentar aqui, que não era para ele chegar a esse ponto. Devido ao histórico que tinha acontecido recente, somente uma ameaça de uma mulher faz ele entrar nesse estado. E eu começo te fazendo uma pergunta que para muitos é polêmica. Um crente, um cristão, ele pode ter depressão?
um cristão cheio do Espírito Santo, ele pode sofrer de depressão? Deixa eu te contar uma história. Estava eu uma vez num culto pequeno, e aí o pregador disse que quem tem depressão é porque está vazio do Espírito Santo, é porque tem pouco de Deus. E ali no primeiro banco, estava um senhor que sofria de depressão, pedia oração todo culto. Esse pregador era visitante, não conhecia a igreja. Primeiro banco, um senhor que sofria de depressão, estava em todos os cultos, buscando a Deus igual louco, orava igual louco, estava em tudo. E saiu 2 vezes pior daquele culto por conta daquelas palavras de ignorância daquele pregador. Porque a depressão, ela pode ter N fatores, não sei se tem médicos aqui, deve ter pessoas da área de saúde, e uns dos fatores são questões até hormonais. É engraçado que o crente tem uma dor de ouvido, nem discute, faz uma oração, mas toma um remédio e vai no médico. Tem uma dor de cabeça, nem discute, ora, mas toma um remédio e vai no médico se persistir. Agora a depressão não, é do diabo, é falta de fé, enfim, ignorância. É uma doença e tem que ser encarada como qualquer outra. Tem cura, tem tratamento, tem até medicamento, mas nós vamos ver através da vida e da história de Elias como foi a cura e o tratamento de Deus para Elias. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Se tiver psiquiatras ou psicólogos aqui que não conhecem a fundo esse texto, vai ficar admirado. Porque o avanço da ciência, da medicina, das terapias, da psicologia, olham para esse texto escrito há cerca de 800 anos antes de Cristo e não entendem como é que pode, só hoje o ser humano, a ciência, descobrir isso que Deus fez com Elias há tanto tempo atrás. Portanto, aperte os cintos. Nós vamos começar a viajar na revelação de Deus aqui nessa noite. Nós vamos falar sobre o tratamento de Deus para com Elias. Nós vamos primeiro ver a história de Elias. O que aconteceu com ele? Primeiro, deixa eu retornar aqui que meu celular resolveu. Por isso que tem que imprimir, irmãos. Sabe, tem que imprimir. A gente fica nessa de tecnologia, às vezes atrapalha a gente mais do que ajuda. Vai glorificando a Deus aí, irmão. Aleluia. Glórias ao Senhor. Agora vai. Aleluia. Então vamos começar a ver passo a passo o tratamento de Deus com Elias. Primeiro nós vamos ver as cinco etapas da depressão de Elias. Primeiro, o abatimento por um grande problema. A primeira fase, para nós identificarmos a depressão de Elias, foi o abatimento por um grande problema. Geralmente, irmãos, quando estamos cansados e com vários problemas, e aí vem um problema maior, isso nos derruba. É comum, é nosso, é da nossa natureza. Elias, começa a aparecer Elias, o profeta Elias, só lá em 1 Reis, no capítulo 17, quando ele fala para o rei Acabe que por causa da idolatria ia parar de chover. E parou de chover e foi seca por anos. E aí ele vai, ora e manda avisar o rei que ia cair uma grande chuva, e chove. E o rei continua idólatra, dominado pela sua mulher Jezabel. Então Elias vai e desafia os profetas de Jezabel, os profetas de Baal, os falsos profetas. Eram só 450 só contra ele. 450 profetas de Baal, mais 400 de Aserá, contra Elias. E ali aquela multidão de falsos profetas desafiaram Elias, e Elias desafiou eles dizendo, vamos lá, façamos um holocausto aqui, a começar por vocês, que são maioria. Aquele Deus que mandar fogo do céu e queimar o holocausto é o Deus verdadeiro. Então eles ficaram lá tentando, e nada de vir fogo do céu. E Elias zombava daqueles 850. Falava, ei, cadê Baal? Fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Pode ser que ele tenha saído para passear. Cadê o fogo?
A Bíblia diz que eles ficaram envergonhados, exaustos. Então Elias disse: agora é minha vez. Só que façam diferente. Pega água até eu dizer chega. Porque Deus consumirá o holocausto. E não vai ser assim, vai ser mais espetacular do que vocês imaginam. O fogo vai pegar na água. E eles encheram aquele lugar de cântaros de água. E Elias fez uma oração simples. E o Senhor mandou seu fogo, queimou o holocausto. E o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E para os irmãos terem noção do que significa isso, sabe o que quer dizer o nome Elias? O Senhor é Deus. Então eles gritavam: Elias, Elias. Esse é o profeta Elias, dentre outras coisas que ele fez. Mas aí, depois que os profetas de Baal estavam mortos, Jezabel manda um recado, através de um mensageiro para Elias, no texto que nós lemos, dizendo: do mesmo jeito que meus profetas morreram, você vai morrer. E esse homem de Deus que fez fogo cair do céu, que matou 850 profetas, esse homem que fez parar de chover e fez chover, se apavora de medo da ameaça dessa mulher e foge. Primeiro ele vai com o seu moço, com o seu aprendiz, e anda cerca de 800 quilômetros. De início foram 400, porque a distância até Berseba, que é essa cidade. E em Berseba, ele deixa o seu moço e passa a andar sozinho. E no deserto, desesperado, ele encontra um pé de zimbro, que é uma árvore típica de deserto. Ele chega naquela sombra e pede a morte a Deus. Ele fala: Deus, chega, eu quero morrer. Me mata. Eu não aguento esse sofrimento. E a partir de então nós vamos começar a ver na palavra cada etapa e cada tratamento de Deus na vida dele. Primeiro, como eu disse, o abatimento dele foi por um grande problema e um cansaço. O cansaço daquela jornada, aliado a uma ameaça da rainha. Deixa eu dizer uma coisa já de início, só nesse primeiro tópico. Não fique mostrando o tamanho do seu problema para Deus. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Porque muitas pessoas ficam falando: Deus, olha o que está acontecendo, Deus, olha o tamanho do meu problema, Deus, e ficam reclamando para Deus. Na verdade não estão orando, estão reclamando, estão murmurando, estão se queixando. Segunda etapa, segundo diagnóstico, segunda fase do diagnóstico da depressão de Elias: isolamento. Olha o que está no versículo 3 e 4 na parte A. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia. Quer dizer, o primeiro diagnóstico de uma pessoa que vem sofrendo de depressão é o isolamento. Ele deixou o seu moço ali e passou a andar sozinho. A pessoa se isola, a pessoa não quer ouvir ninguém, a pessoa não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ir à igreja, não quer nada, a pessoa não quer ver pessoas, ela quer se isolar. Esse é o primeiro diagnóstico. Meus irmãos, Provérbios 27, 17 diz: ferro com ferro se afia. Nunca se isole. Nunca se isole. No menor sinal de tristeza e de querer ficar sozinho, isolado do mundo, vença isso enquanto você consegue, porque se você não lutar contra isso no início, a coisa pode piorar. Vença essa vontade de ficar sozinho e se envolva na igreja, se envolva com pessoas, busque pessoas para aconselhar. Tenha alguém para desabafar. Na grande comissão que Jesus deu à igreja, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Ou seja, caminhe com alguém. Deixa eu contar um breve testemunho.
No meu concurso que eu passei para capelão, eu sofri uma grande perseguição. Quando o meu nome divulgou em primeiro lugar, eu nunca tinha feito concurso, fiz pela primeira vez e passei. Geralmente esse concurso de uma vaga só, que abre de tanto em tanto tempo, pessoas ficam batendo na trave, tentando até passar. Eles até já se conhecem. E de repente vem um pastor, sabe lá da onde, do interior de São Paulo, que ninguém conhecia, vai, chega e passa em primeiro lugar. Quando o meu nome divulgou em primeiro lugar, comecei a receber ligações, ameaças. Um pastor grandão me ligou e falou assim: para o seu bem, da sua família, da sua igreja, desiste. Eu fiquei apavorado, com medo, desesperado, minha família sabe, foi o pior Natal da minha vida, foi o pior aniversário de casamento da minha vida, foram os piores dias da minha vida, eu me senti como Elias. Eu estava querendo desistir, mas aí eu lembrei do que aconteceu lá no início, antes de eu fazer a prova ainda. Eu estava quase desistindo de fazer a prova do concurso, por estar desacreditado, né? Não queria nem fazer. E aí eu estava triste, porque Deus tinha me mostrado. Antes de eu fazer a prova, Deus tinha me mostrado que eu ia estar ali, naquela posição. Era quase impossível, mas Deus tinha me mostrado. Eu já tinha experimentado milagres. E Deus não mente. Eu não costumo errar quando Deus me dá uma visão. E aí eu estava com aquela tristeza, porque eu estava com alguma incredulidade que eu não ia ingressar, eu estava com uma luta dentro de mim. Então tinha um casamento de um casal amigo nosso, lá em Guaratinguetá, e eu comentei com ele sobre a minha tristeza, que eu tinha me visto passando no concurso, mas que eu não ia tentar, porque eu estava desacreditado. Uma frase que ele me falou, uma história que ele me contou, mudou o meu ânimo, eu fiz o concurso, estou aqui. Essa história simples que eu estou te contando, eu não sei se você entendeu o espírito da coisa. Se eu tivesse me isolado na minha tristeza, se eu não tivesse ido naquela festividade de casamento, se eu não tivesse tido aquela conversa com aquela pessoa, se ele não tinha me dito aquela palavra simples que me animou, eu não teria conquistado uma grande vitória. Às vezes a sua grande vitória, a sua saída da tristeza, a saída do seu caos, é uma conversa com uma pessoa. Portanto, você que me ouve, não se isole. Não se isole, venha para a igreja. Esteja em comunhão. A comunhão não é opção, é mandamento do Senhor. Terceiro diagnóstico da depressão de Elias. Começa a agravar. Não sei se os irmãos estão percebendo, é gradativo. Primeiro vem uma ameaça, um medo, uma tristeza profunda. No caso de Elias foi uma ameaça, mas no caso de pessoas pode ser a perda de alguém, pode ser uma notícia ruim, pode ser uma doença, enfim. Depois vem os desejos de isolamento e agora vem o extremo. Olha só no versículo 4, na parte B. Assentou-se debaixo do pé de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma. O terceiro estágio de Elias foi o desejo de morrer. Chega ao ponto da pessoa pedir a morte. Às vezes não pedir a morte, mas ela não tem coragem de verbalizar isso, mas dentro dela ela está falando: é melhor que eu morresse. Eu não tenho mais desejo de viver. Outros 4 personagens bíblicos pediram a morte. Outros 4 personagens, só gente pequenininha. Jó, Moisés, Jeremias e Jonas. Esse caso de que crente não tem depressão, não sofre, né? Só gente pequenininha. Jó, Jeremias, Moisés e Jonas. Eles pediram para Deus a morte. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não atendeu essa oração de nenhum deles. Inclusive, Deus deu um propósito grande e usou eles muito depois desse pedido desesperado. Meus irmãos, o suicídio, na verdade, é um grito pela vida. A pessoa ela não quer se matar. Ela quer matar a vida ruim que ela tem. E percebendo que ela não consegue matar a vida ruim, ela vai e tira a sua própria vida. É um grito pela vida, a gente tem que perceber isso. Quando você perceber que alguém está em tristeza profunda, desistindo de viver, se isolando, perceba que essa pessoa está gritando para viver e não pedindo para morrer. Se você se chegar a esse nível de tristeza, ore com sinceridade a Deus, como fez Elias. Ore com sinceridade. Abra sua boca e começa a falar com Deus com sinceridade, aquilo que está dentro do seu coração, bota para fora, como fez Elias, como fez Moisés, como fez Jeremias, como fez Jonas.
Quinto estágio, diagnóstico da depressão de Elias. Desânimo, não querer fazer nada. Olha o que está no versículo 5, na parte A. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Meus irmãos, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir para um deserto. É um lugar inóspito, terrível. Muito quente de dia, muito frio de noite. Ele de dia deita debaixo de um pé de zimbro e consegue dormir. Isso é sinal de exaustão, é sinal de não querer mais viver mesmo. O desânimo, ele não pode tomar conta da sua alma. Se você está percebendo que está com esse sentimento, muda a sua rotina. Vou falar de novo, não se isola. Busca pessoas. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu fiz. Graças a Deus eu nunca tive depressão, alguma coisa do tipo. Nunca sofri de tristeza por muito tempo. Mas uma época, Deus me deu uma palavra que serviu muito para mim na minha vida. E talvez essa receita simples que eu vou te dar vai mudar a sua vida. Desde adolescente eu faço muita atividade física, eu gosto. E quando eu era sargento na aeronáutica, eu era sargento de infantaria. Trabalhava no contra-incêndio e salvamento, fiz muito curso operacional. Então eu sempre nadei, malhei, corri, sempre fiz muita atividade física. Sempre gostei, até hoje. E aí um dia, eu fazendo atividade física em casa, fazendo uma flexão, uma barra e tal, ouvindo louvor e orando a Deus no meio do exercício, eu faço uma fichinha, que eu me formei em educação física pela aeronáutica também, aí eu fazia uma fichinha de treino para mim, toda organizadinha, bonitinha. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, ó, que tal você fazer uma ficha de treino espiritual? Eu falei, como? Então eu peguei aquelas fichinhas de academia que eu fazia para o meu treino, e isso fez toda a diferença na minha vida ministerial. Igual o professor de academia faz, colocava dia 1, dia do louvor. Louvar 7 louvores, bradando em casa para Deus. Dia 2, dia do jejum. Jejum até tal hora e tantas orações no dia. Dia 3, dia de oração. Oração de dia, de noite, de tarde, no banheiro, no chuveiro. Dia 4, dia da palavra. Ler a Bíblia, metade da Bíblia. Entenderam, irmãos? Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu estou falando isso nesse tópico porque isso pode ser muito importante para você que está sofrendo por uma tristeza, mudar a rotina. É muito importante isso. Você está com desânimo, sem desejo de viver, de ir à igreja, de nada? Pega uma fichinha, pega um caderno, compra uma agenda e fala assim, essa agenda é minha agenda de treinamento espiritual, vou mudar minha rotina. Vou fazer uma rotina aqui para intimidade contigo, Senhor, o Senhor vai mudar minha vida. Isso vai te levantar. E agora, rapidamente, agora que nós vimos as fases da depressão de Elias, nós vamos ver a terapia de Deus na vida dele. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Se tem psicólogo aqui dentro, vai vibrar. A cura de Elias. Está a partir do versículo 4 até o 18. Olha só. Primeira fase da cura de Elias. Uma oração sincera a Deus. Está lá no versículo 4, olha só. Ele mesmo, porém, veio ao deserto ao caminho de um dia e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse. O que ele disse? Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias orou errado, mas orou. Você está me entendendo? Ele orou de uma forma esquisita, mas orou. Oração, primeira fase da cura da tristeza. Ora, fala com Deus, verbaliza, coloca a sua cara no pó. Se você não arruma as forças para viver, se você não está arrumando força para nada, arruma força para orar. Essa é a primeira fase da cura. Fale com Deus. Segunda fase da cura de Deus para Elias, olha só. Provisão de Deus através do toque, da alimentação e do descanso. Toque, alimentação e descanso. Onde é que está isso? Versículos 5 e 6, olha só. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come, alimentação. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Toque, alimentação e descanso.
toque. Nós precisamos de toque. Eu sei que nessa fase está difícil. O pastor também, usado por Deus, falou aqui mais cedo, um abraço, semear abraço, toque, aperto de mão. Nessa fase, essa crise do coronavírus é tão ruim que quer roubar da gente até o toque. Pessoas que já estão em tristeza precisam ser tocadas, precisam de um abraço, não pode. Mas se pessoas não podem te tocar como você precisa, saiba que Deus, Ele pode enviar até um anjo para te tocar como fez com Elias. O toque do próprio Deus na sua vida. Se é importante um toque de um ser humano para a gente, você imagina ser tocado por Deus. Imagina receber o toque de Deus. Segundo, alimentação. Deus sustenta ele com um pão quentinho e um jarro de água fresca. Está escrito aqui, não estou inventando nada, nem um centímetro. Está escrito que ele pegou um pão feito aonde? Na brasa. Pão quentinho e água fresca. E alimentou Elias. E ele comeu e dormiu. Ou seja, alimentação, Deus sustenta. Um Deus que serve pão na brasa para um profeta isolado. O que ele pode fazer por você, meu irmão? Um Deus que acha o seu profeta escondido num pé de zimbro no meio do deserto e manda um anjo servir pão quentinho e água fresca. O que ele não pode fazer por você? É a provisão de Deus. Terceira fase da cura de Deus para Elias. Recondução do propósito. Versículos 7 e 8, olha só. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sabe por que as pessoas chegam ao ponto de se matar por causa da depressão? Porque perde totalmente o senso de propósito. A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Quando a pessoa descobre isso, ela se mata, porque ela não consegue mais ver propósito na sua vida. O que Deus fez através do anjo? Depois que ele comeu, descansou, depois que substâncias, o alimentaram, depois que ele descansou daquele cansaço extremo, o anjo virou assim: agora você segue, porque o seu caminho é longo. Deus tem um propósito com você. Você não vai morrer na mão dessa mulher. Você não vai morrer aqui orando, se lamentando, murmurando. Você tem um caminho longo. O Senhor quer te usar muito ainda. Senso de propósito. Senso de propósito. Meu irmão, sua vida não é um acidente. Deus tem um propósito na sua vida. E deixa eu te dar uma dica, não faz parte da mensagem. Eu tenho uma mensagem chamada Movidos por uma Ira. Não faz parte da mensagem, mas deixa eu te dar uma dica. Se você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que te deixa irado, esse é o propósito de Deus na sua vida. Vou te dar um exemplo. Você passa no sinal ali e vê crianças vendendo bala para sobreviver. Isso te deixa para morrer, você não aguenta, você olha para o lado e fala: meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Você achou o seu propósito. Deus quer te usar. Se você acha horrível pessoas ficarem num hospital sem serem visitados, morrendo no hospital ali, e você fala: alguém tem que visitar, alguém tem que fazer alguma coisa, temos que ir no hospital das crianças com câncer, esse é o teu propósito de vida. Aquilo que te ira, esse é o teu propósito. Uma coisa que me ira é ver tantas pessoas não conhecerem a palavra, inclusive dentro da igreja. Pessoas que vêm atrás de uma religião e não conhecem a Deus, e Deus se revela na palavra. Através dessa minha ira, Deus me deu um dom. Ache a sua ira e você achará o seu propósito. Aquele incômodo que Deus colocou no seu coração é o seu propósito. Lembra a vida de Moisés? Moisés, ele estava lá no Egito, até que um dia ele vê um egípcio matar um hebreu.
Enfurecido, ele mata aquele egípcio. Por causa disso, ele teve que fugir. E depois virou o libertador do povo de Israel, porque aquela ira dele guiou ele no propósito dele. Quarta fase da cura de Deus na vida do Elias: verbalização. Botar para fora, falar o que está sentindo. Olha os versículos 9 e 10. Olha o que diz isso, irmão. Olha que ouro que nós temos aqui. Depois que Elias chegou no monte do Senhor, no monte Horebe, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. Deus precisava que Elias desse esse relato para ele? Deus precisava disso? Então por que Deus perguntou? Terapia de Deus na vida de Elias. Querendo que ele verbalize, que ele fale, que ele bote para fora. É engraçado que pessoas vão no psicólogo. E o psicólogo senta e pede para ela contar. 40 minutos a consulta. A pessoa fala por 35, o psicólogo fala só por 5. A pessoa sai de lá assim: que psicólogo maravilhoso. Melhorei 50%. Por quê? Porque é botar para fora. É falar. É isso que Deus quer da gente. Está triste, está amargurado, fala, verbaliza, bota para fora. Deus fez isso com Elias, isso é tremendo. Talvez você esteja guardando algo, sofrendo com algo que você não fala para ninguém. Talvez é um rancor, é uma mágoa de alguém, que você tem medo de verbalizar e te julgarem. Que você não quer nem falar para Deus, com medo do próprio Deus. Você precisa verbalizar isso. Você precisa falar que isso está te destruindo. Deixa eu dizer uma coisa: guardar mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você. Verbaliza, bota para fora, libera perdão, chama a pessoa e diz: eu te perdoo. Eu guardei raiva, mágoa de você por muitos anos, porque o que você fez por mim você pode nem perceber, mas foi um grande mal, me destruiu. Mas agora eu arrumei força, eu estou aqui te pedindo perdão por causa da mágoa que eu guardei de você, e eu te perdoo pelo que você fez comigo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quinta fase da cura de Deus para Elias: identificação do problema. Primeiro ele bota para fora, olha o divã de Jeová com ele, ó. Ó a terapia, ó. Faz ele botar para fora. Depois que ele fala e bota para fora, Deus, ele identifica ali, como um grande psicanalista, o problema dele. Olha no versículo 10, na parte B do versículo 10, ele diz assim, ó: e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Sabe qual é o problema aí de Elias? É o só eu fiquei. Ou seja, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Egocentrismo. Como dizia o meu antigo pastor, um bignocentrismo. Quero ver. Arrumei um problema para ela. Quando eu falei, eu lembrei dela, tadinha, na hora. Um bignocentrismo. Não existe essa palavra, tá? Ou seja, a pessoa só olha para o seu próprio umbigo. A pessoa pensa só no seu problema. Eu tinha um pastor na Lagoinha, que quando jovem, virava para ele e falava assim: pastor, eu quero me matar, eu estou muito triste, estou em depressão, porque ninguém na minha família me vê, ninguém me olha, ninguém olha para mim, ninguém quer saber de mim, ninguém sabe nem que eu existo, então é melhor eu morrer mesmo, porque ninguém nem me vê. Sabe o que esse pastor costumava fazer quando um jovem chegava assim? Pegava essa pessoa, levava para o hospital de crianças com câncer, levava para local onde pessoas estão com doença terminal, para ela ver que o problema dela, de olhar só para ela, é nada. E pessoas que estão com um problema muito maior, não estão se lamentando tanto. Deus identificou isso em Elias. Sexta fase da cura de Deus:
experiência da intimidade com Deus. Olha que tremendo, meus irmãos. Olha que tremendo. Deus agora ele identifica qual é o problema e ele chama Elias na chincha. Ele chama Elias no canto. Agora você vai ver, agora você vai usufruir de uma intimidade comigo que você nunca teve. Olha só, versículos 11 e 12. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no seu manto, e saindo, pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vocês entenderam, irmãos? Deus havia falado com Elias através do anjo. Agora Deus chama Deus para o encontro pessoal. E Deus mostra a sua glória. A sua glória naquele monte. Detalhe, esse monte é o mesmo monte Horebe ou Sinai, onde Deus dá os mandamentos para Moisés, onde aconteceu a mesma manifestação de vento, terremoto, fogo e glória de Deus. Deus mostra a mesma coisa para Elias, ele vê aquela glória, mas a Bíblia diz, olha que lindo isso, irmãos, que Deus manifestou vento, fogo, terremoto, mas ele não estava ali, era só a manifestação da sua glória. Quando veio uma voz mansa, suave, ali era Deus falando com Elias. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós gostamos de fogo, de glória, de poder, de terremoto. Eu sou o primeiro, eu adoro do céu baixinho. Eu adoro o céu baixinho na igreja. Eu adoro o poder, eu adoro a unção, eu adoro a graça, a glória. A gente sai daqui voando. Mas a melhor coisa que nós podemos experimentar, irmãos, é Deus falando com a gente, intimamente. Ainda que uma voz suave e tranquila, ouvir a voz de Deus é maior, é mais curativo, é mais tremendo do que qualquer manifestação de glória que a gente pode ver. E é o que Deus está falando contigo nessa noite. Deus está usando a minha vida simples. Deus está me usando, apesar de mim, Deus está me usando para falar profundamente no teu coração. Profundamente no teu coração. Você que vive uma tristeza. Sétimo e último tratamento de Deus para a cura de Elias. Olha isso, meus irmãos. Ocupação. Lembra que Deus lá começou dando um novo senso de propósito para ele, através do anjo? Agora que ele tomou um novo senso de propósito, viu a glória de Deus, ouviu a Deus, foi tratado, agora Deus dá uma ocupação prática. Olha só o que está nos versículos 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Mandou ungir só o rei de uma nação só. Era só essa a missão de Elias. A Jeú, filho de Ninzi, ungirá rei sobre Israel. Outro cara ele mandou ungir rei. E ungirás também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Deus dá um propósito e dá ocupação para Elias. Manda ele ungir 2 reis e um profeta no lugar dele, ou seja, plano de aposentadoria. É como se Deus estivesse falando: realmente você está muito cansado. Realmente, a batalha tem sido dura. Mas volta para o teu caminho, que o teu propósito é esse. Você vai ungir 2 reis e eu vou arrumar uma rendição para você. Eliseu. E você vai se aposentar por hora. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. E para quem gosta de revelação, deixa eu dizer uma coisa que está nesse texto, que pouca gente percebe. E Deus me mostrou na tarde de hoje, com a mensagem já pronta. Deus manda ele ungir Azael, Jeú e Eliseu. Azael, Jeú e Eliseu. Azael significa aquele que Deus vê. Aquele a quem Deus vê. Jeú
significa Jeová é. E Eliseu significa o Senhor salva. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas isso forma uma frase. Deus está dizendo, Deus te vê, Jeová é o Senhor e te salva. Deus não só dá um propósito a Elias, não só dá uma missão, mas dá uma revelação de o que ele faria com o povo. Curaria a depressão, a tristeza, renovaria a vida de Elias. Daria poder para ele fazer muita coisa ainda. E ainda assim revela a ele, através de 3 nomes, o que ele ia fazer com a nação de Israel. Aquela nação que ele sofreu tudo por causa daquela nação idólatra, pecadora, dominada por uma mulher idólatra. Deus revela através de 3 nomes qual era o plano dele para a nação. Para a gente concluir, meus irmãos, como que termina a terapia de Deus com Elias? Como que termina essa terapia? Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Vocês lembram qual era a identificação? A identificação do problema de Elias? Umbigocentrismo, egocentrismo. Deus vira por fim para ele e fala assim, vem cá, Elias. Você acha que você está sozinho? Você acha que é só você, meu amor? Tem só 7.000 que não se dobraram a Baal. E você está dizendo que é só você. Tem só 7.000 que eu reservei. Um exército para restaurar o povo. O que eu aprendo com isso? Você que sofre de uma tristeza, de uma dor, de um isolamento, você que está sofrendo por um mal, deixa eu te dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. Há uma igreja. O número 7 na palavra de Deus é o número da perfeição, o número da totalidade. Existe uma igreja. Existem pessoas para te ajudar, a te levantar, a te reerguer. Existem pessoas que Deus levantará para estar contigo, caminhar contigo, não ande sozinho. Deixa eu te contar uma ilustração. Não sei se os irmãos já ouviram sobre os gansos selvagens. Os gansos selvagens, eles são animais que realmente têm que ser estudados a fundo. Porque eles atravessam o oceano num voo. Atravessam quase um continente. E como que um animalzinho daquele consegue uma façanha dessas? Como que pode? Sabe qual é a resposta? A resposta está de como eles trabalham naquele voo. É assim, eles voam em forma de V, um V perfeito. Isso faz com que a resistência do ar se distribua entre eles. Assim eles conseguem, como uma flecha, furar o ar. Mas você deve ter percebido que aquele gansozinho, na forma de V, tem um que fica na frente. Aquele sofre demais, porque ele fica recebendo a carga de ar nele, não tem ninguém que tire a resistência do ar para ele. Sabe o que acontece? Quando ele já não está aguentando mais, ele começa a gritar, lembra? Verbalização, botar para fora, não se isolar. Então ele começa a dar um grunhido bem alto, e os outros que vêm atrás vão grunhindo também, e começa a vir aquele som alto, e aí o que está lá na retaguarda toma a frente dele, joga ele para a retaguarda, e aquele que estava lá atrás, recebendo mais refresco, agora está na frente, tomando a resistência do ar. E quando ele não aguenta mais, ele grita, e outro toma o lugar, e grita, e outro toma o lugar. Isso é igreja! A liderança cristã não é vertical, como muitos imaginam. O pastor, aí o diácono, não é vertical, é horizontal. O pastor não é o que está acima, é o que está na frente. Você entende isso? O líder não é aquele que está acima, é o que está à frente. Nós somos como os gansos selvagens, temos uma longa caminhada. E se algum gansinho está sofrendo, grite, verbalize, não deixe o conjunto, não se perca, não caia, porque senão realmente você morre. Comece a gritar, verbalizar, e outros vão ocupar o seu lugar e vão sofrer contigo.
Deixa eu trazer pedir a equipe de louvor para subir, por favor. Que eu vou terminar com uma revelação. Outra revelação maravilhosa desse texto. Vocês lembram que Elias, ele se deitou embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Lembram disso? Esse foi o auge do sofrimento de Elias. Chegar debaixo de um pé de zimbro e pedir a morte. Ele disse: basta, Senhor, quero morrer, chega. Eu não sou melhor do que os meus pais. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse, meus irmãos. Não sou melhor do que os meus pais. Deixa eu dizer uma coisa, nunca se compare com ninguém. Não estava nem preparado para eu falar isso aqui agora, é o Senhor que está me revelando para te falar. Ele diz: basta, Senhor, quero morrer porque eu não sou melhor que os meus pais. Nunca se compare com ninguém. Pais que estão aqui dentro, assim diz o Senhor. Nunca compare seus filhos com filhos dos outros. Nunca vire para o seu filho e diga assim: tá vendo, o fulano não faz isso que você faz. Nunca você destrói o coração, a alma do seu filho. Nunca diga que o filho do fulano é melhor filho do que ele. Nunca faça isso. Ensina a criança. Não compare-a com ninguém. Não coloque um jugo na alma do seu filho. O Senhor está falando profundamente com pessoas aqui dentro. De repente, filhos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que estão sofrendo uma tristeza profunda, estão se cortando sem os pais saberem. Estão pensando em se matar sem os pais saberem. Porque pais fizeram comparação. Se você identifica hoje isso, você que está me ouvindo pela internet, se tranca com seu filho e peça perdão. Isso é tão forte que eu estou sentindo a dor de alguns filhos aqui. Eu estou sentindo a dor na alma de alguns filhos aqui. Peça perdão para o seu filho. Diga que ele é o melhor filho do mundo. Diga que você acredita nele. Pais que dizem: você é burro, você é burra, você faz tudo errado. Não diga isso. Não diga isso. Às vezes uma frase causa uma tristeza profunda no coração do seu filho. Nunca faça isso. Nunca. Mas a revelação que eu queria encerrar desse texto é que Elias disse basta e pediu a morte. Sabe o que aconteceu com Elias? Basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero a morte. Simplesmente Deus não atendeu o pedido de Elias. E não atendeu, sabe quando? Nunca. Elias não morreu. Ele foi transladado por uma carruagem de fogo. Quando Elias encontra Eliseu, o seu substituto, e ele ensina a Eliseu, Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias. Então vem uma carruagem de fogo e translada, arrebata Elias direto ao céu, ele não morreu. E aqueles demônios que estavam em Jezabel, em Acabe, que estavam na idolatria de Israel, que estavam se divertindo com Elias pedindo a morte, foram derrotados. A morte foi derrotada ali. Deus zombou da morte, arrebatando Elias numa carruagem de fogo. Você que deseja morrer, você que hoje se trancou no quarto, no seu pé de zimbro, e disse que chega de viver, Deus te achou. Deus te achou nessa noite. E Ele te diz: você não vai morrer. Você não vai morrer. Levanta-te, porque a tua caminhada é longa. Essa tribulação não é para te matar, é para te colocar em outro patamar. Jesus, certa vez Ele chama num monte os seus 3 mais íntimos. Meus irmãos, vale a pena ser íntimo de Jesus, viu? Você vê coisas que os outros não veem. É por isso que eu colo no pastor Daniel. Onde ele vai, eu falo: pastor, deixa contigo.
Não sou bobo, eu quero estar entre os mais íntimos. Então, aqueles 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, Jesus chama no monte e fala assim: olha, para vocês eu vou revelar algo que eu ainda não revelei para ninguém. E Jesus se transfigura naquele monte. O semblante dele brilha. As suas roupas ficam brancas como a neve. O Senhor Jesus mostra a sua glória de quem ele é de verdade ali. E de repente aparecem 2 diante de Jesus. Um é Moisés, representando toda a lei de Deus. E o outro, adivinha quem é, irmãos? O nosso depressivo Elias. Você que está sofrendo de tristeza profunda e depressão. Você vai ser assunto nos céus. Deus vai mostrar você como exemplo para aqueles mais íntimos. Deus vai pegar você curado e vai falar assim: tá vendo, meus íntimos? Olha para esse meu filho, essa minha filha que estava triste pedindo a morte. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você.